Paz seja convosco, irmãos. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor, nós vamos começar a estudar a palavra nesse momento, continuando no nosso culto ao nosso Deus, percebendo que o Senhor Deus está neste lugar, que a glória dele de fato toque nossas vidas nessa noite. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Vamos orar? Então vamos pedir a palavra, feche os seus olhos então. Todos quantos de verdade querem que Deus fale ao seu coração, peça isso a Ele agora. Peça a Ele que libere a palavra para a sua mente, para a sua alma, para todo o seu ser. Peça que o Espírito Santo te ajude e te ilumine para receber e compreender a palavra de Deus nessa noite. Aleluia! Nós te damos graças, Pai, mais essa noite reunidos na Tua presença, nesse lugar que o Senhor proporcionou para nós. Que saibamos, ó Deus, aproveitar essa oportunidade, abrir de par em par os nossos corações e dar toda a nossa atenção ao Teu falar e ao Teu agir nesta noite. Que não sejamos displicentes, Senhor, nos deixando distrair pelo que quer que seja, mas sejamos zelosos desse tempo que o Senhor nos concede agora, de recebermos a Tua orientação e a revelação da Tua verdade. Trata comigo, trata com cada um de nós nesse momento. Tua palavra nos purifica, Tua palavra nos liberta, Tua palavra revela a Tua verdade para nós. Portanto, te pedimos, fala conosco, Senhor, para a Tua própria glória e louvor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Senta, por favor, no seu lugar. Eu sei que no finalzinho do culto o pastor Roberto vai estar falando sobre as programações dessa semana, mas eu já quero que você vá reservando aí na sua lembrança que há 2 compromissos importantes para a nossa membresia essa semana. É o culto mensal de homens, próxima quinta-feira, às 19h30, e o culto mensal de mulheres, próximo sábado, às 15 horas. E eu tenho estado aos sábados, uma vez por mês, com as mulheres, e tenho sentido falta de muitas irmãs que são membros da igreja. Eu sei que tem pessoas que realmente não podem, por conta de compromisso profissional, mas eu sinto falta de algumas que eram costumeiramente frequentadoras desse trabalho. E eu sei que você está fazendo muita falta para nós aqui no Dia de Esther. Nós estamos com saudade de você aqui no Dia de Esther. Então, se possível, no próximo sábado, não nos deixe aqui sem você. Venha cultuar a Deus conosco. Eu sei que Deus vai honrar o seu esforço e Ele vai começar fazendo um mistério lá dentro da sua casa. Não brinca não, que é capaz de ter marido oferecendo até para arrumar a cozinha do almoço, para a mulher poder chegar na hora aqui e vir sossegada. Não brinca não, que Deus faz milagre, hein? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até isso pode acontecer. Se acontecer, dá testemunho, tá, gente? Muito bem. Nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Colossenses, como estamos fazendo semanalmente. E o apóstolo está defendendo a doutrina que é a coluna principal do cristianismo, que é a identidade de Jesus Cristo, porque não existe cristianismo onde Cristo não é o centro. Então, Paulo está nessa carta defendendo a centralidade de Cristo e mostrando que isso não se baseia unicamente em alguns dogmas ou algumas revelações, mas naquilo sobre o qual, de fato, se estrutura toda a obra de Deus na face da terra, na vida das pessoas. Tudo é por meio de Cristo e em Cristo. Nada seria possível, porque é muita mudança. A gente não consegue dimensionar isso, porque a gente mede as mudanças na nossa vida depois da conversão só pelas coisas materiais e físicas. Mas o apóstolo está indo mais além, ele está mostrando o que aconteceu de mudança no mundo espiritual a nosso respeito.
por conta de nós termos voluntariamente aberto nosso coração e recebido Cristo como Senhor da nossa vida. Então, é preciso a gente ter muita compreensão das coisas que Ele está ensinando, para que a gente meça essa obra de Deus que está acontecendo na nossa vida, não pelas coisas materiais que estão mudando para nós, porque elas são passageiras e elas não são a evidência principal. Precisamos medir essa obra de Deus, a importância dela para nós é no que diz respeito às nossas circunstâncias espirituais, porque isso vai nos favorecer não só hoje, mas eternamente. Então, eu estudo essa palavra para compartilhar com você e sempre orando muito a Deus para que a sua mente seja dilatada para você receber de fato essa revelação, porque Ele está trabalhando conosco aqui às terças-feiras nessa carta, justamente naquilo que é o ponto principal da nossa fé e da possibilidade do nosso crescimento espiritual, que é o como nós vemos Jesus, como nós entendemos Jesus, quem é Jesus para nós, de fato, não apenas teoricamente, de verdade, o que representa para nós sermos hoje parte do corpo de Cristo. Então, já vimos algumas coisas e vamos focar agora no que ele declara aqui nesses versículos. Eu vou reler, portanto, ninguém vos julgue. Quando ele fala, portanto, ele está se reportando ao que ele falou anteriormente. E o que ele falou anteriormente? Ele falou de benefícios que na cruz do Calvário Cristo garantiu para a humanidade inteira? Não, para aqueles que se convertem. Só. Ele garantiu porque está na cruz. Então, quem rejeita a cruz não tem acesso a esses benefícios. Nós estávamos mortos, lembra? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e na incircuncisão do nosso coração. Nós estávamos debaixo de poderes, de principados e potestades. Já vimos tudo isso, os irmãos estão lembrando? Então, ele disse, portanto, já que isso tudo foi resolvido em Cristo, uma vez que nós agora estamos nele, já não há mais morte espiritual, já não há mais morte na incircuncisão da carne, porque agora o nosso coração está circuncidado, aliançado com Deus, não há mais dominação de principados e potestades, porque nós vimos semana passada, ele despojou os principados e ele os expôs publicamente, lembra disso? E triunfou sobre eles na cruz. Então, a força que o reino das trevas tinha sobre nós está cravada na cruz. Que força era essa? Era justamente o nosso estado de mortos nos nossos delitos e pecados e de mortos na incircuncisão da nossa carne. Estávamos separados de Deus, nós estávamos dominados pela nossa fraqueza perante o pecado e não havia em nós mesmos recurso para resolver esse problema na nossa vida. Mas lá na cruz, Jesus, ele satisfez todas as exigências do tribunal celeste para resolver esses problemas na nossa situação. Só tem esse detalhe, só participa e tem acesso a esses benefícios quem se une a Cristo. Fora de Cristo, não há nada liberado daquilo que foi garantido no Calvário. Tá? Então, agora Paulo está dizendo assim, dando sequência ao seu raciocínio, ele está dizendo, portanto, uma vez que tudo isso está resolvido em Cristo, uma vez que agora você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e por isso recebe o benefício garantido por ele lá no Calvário, agora você vai alcançar aquilo que sempre foi o propósito de Deus, desde a queda do homem lá no Éden. Eu quero usar uma palavra aqui, que no nosso meio, às vezes, ela é recebida com algum preconceito, mas talvez por conta de a gente não entender do que se trata de verdade. Eu vou falar de religião nesta noite. Mas no princípio bíblico, porque é disso que Paulo está falando aqui. Se eu falar de religião, eu falo de práticas religiosas, eu falo de rituais religiosos, eu falo de atos de religiosidade. E há quem queira dizer que isso não tem nenhum fundamento e é totalmente desnecessário. Mas nós vamos observar que essa é uma dinâmica para a qual nós somos chamados. Porque essa palavra religião, se nós formos buscar bem lá na origem dela, nós vamos ver que ela começou a ser usada tomando por base um vocábulo grego que se referia ao ato de religar. Alguma coisa estava desconectada, estava separada, e então ela é unida de novo, ela é religada. Ela esteve um dia unida, ela foi separada, e agora ela vai ser religada.
Quando se começou a usar essa palavra na era cristã, era com esse intuito, era tentando evocar essa imagem, a religião, conforme nós vamos praticar no modelo bíblico, ela tem esse princípio e essa finalidade de resolver ou de demonstrar que está resolvido o problema implantado lá no Éden, quando da queda, a humanidade, representada pelo primeiro casal, Adão e Eva, se desligou da fonte originária da sua vida e da sua existência, que é o próprio Deus. Quando ocorre a queda de Adão e Eva, aquela comunhão que fazia com que Adão andasse com Deus, e se comunicasse com Deus, e houvesse uma parceria, uma comunicação, isso foi rompido, o pecado fez separação. Isaías vai falar disso lá na frente. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando se foi procurar uma palavra na linguagem que prevalecia no primeiro século da era cristã, para tratar dessa circunstância ou dessa providência, o que se encontrou foi essa que vem da linguagem grega. Ela tem essa conotação de religar. Então, a religião, do jeito que as pessoas a entendem hoje, realmente ela não tem fundamento e nem proveito e nem leva a lugar nenhum. Mas se nós entendermos essa visão bíblica, nós vamos concordar que a vida de um ser humano na Terra precisa dessa religião, dessa providência de estarmos religados com Deus. E isso vai se refletir não apenas nos cultos, nas formas de culto, nos atos propriamente religiosos, mas isso vai se expandir para todas as práticas da vida da pessoa. Porque, em linhas gerais, o que Deus quer é todo o ser de uma pessoa, é todo o tempo de uma pessoa, é toda a lealdade de uma pessoa, em tudo que ela fizer. Não apenas no modelo litúrgico, não apenas no formato de culto, mas na sua maneira de viver. A sua maneira de viver precisa ser um culto a Deus. Então, nós vamos tentar destrinchar isso aqui. Quando o Senhor Deus vai trabalhar com o seu povo na terra, ele começa lá no Antigo Testamento, por exemplo, no povo que a ele pertencia e que dessa forma era reconhecido por todas as demais nações e os demais povos, por conta de ser um povo monoteísta, que era o povo hebreu. Então, quando Deus foi organizar aquele povo, para que aquele povo estivesse religado a Deus e se tornasse, então, referência para os outros povos, pudessem ser um modelo para os outros povos, de como pessoas na face da terra, agora religadas com Deus, poderiam se conduzir na sociedade, Deus então chamou o primeiro hebreu, que foi Abraão, das entranhas dele Deus fez surgir aquela nação, os israelitas. Quando numa determinada situação da história desse povo, Deus então levanta o libertador, que foi Moisés. Nós vamos passar rapidamente pela história, porque a maioria dos irmãos a conhecem em detalhes. Então o Senhor, a Moisés, quando está conduzindo o povo para introduzi-los na terra prometida, Deus lhe concede a lei chamada lei mosaica, por ter sido dada a esse homem chamado Moisés. Mas a lei não era de Moisés, a lei era de quem? De Deus. Deus chamou Moisés ao alto do monte Sinai. Eu vou de vez em quando fazer umas pegadinhas assim para ver se nós temos bons alunos aqui. Então, porque a gente confunde. Lá no Monte Horebe ele chamou Moisés para ser o libertador, né? Agora no Sinai foi que ele deu a lei, tá certo? Então a lei não era de Moisés, ela era de Deus, mas é conhecida como lei mosaica por ter sido dada por Deus ao povo dele através de Moisés. E nessa lei haviam os pontos ou as determinações legais, civis, morais, que a gente já estudou e que, no que diz respeito à constituição de uma nação, elas eram específicas para aquela nação de Israel. Mas muito do que está lá foi aproveitado por outras nações e é aproveitado até hoje. No que diz respeito à lei moral, ela prevaleceu para aquele povo, como ela pode prevalecer para a igreja também, porque é a perfeita moral estabelecida por Deus para o seu povo na terra.
Agora, nós vamos focar hoje na parte religiosa dessa lei, porque depois de dar os itens, além de dar os itens do comportamento civil e do comportamento moral, ali na lei que ele deu a Moisés no Monte Sinai, ele também desenhou o culto que o povo iria prestar a ele. Aqueles momentos estritamente religiosos, aquelas práticas e atividades estritamente religiosos, que diriam respeito à expressão da alma deles para com o Deus deles. Então, Deus formatou como é que seriam as celebrações, Ele determinou os dias de cada mês, em que seria isso, em que seria aquilo, em que seria aquilo outro. Isso Moisés não tirou da cabeça, foi Deus que estabeleceu. Olha, no dia tal, do mês tal, vocês vão celebrar um culto, um ajuntamento, aonde vai começar assim, depois vai passar por essa outra etapa, depois vai ser daquele outro jeito, e vai encerrar daquela outra maneira. Isso será uma celebração solene. Às vezes ele dizia assim, nesse dia vai ter jejum. Havia outros dias que ele não estabelecia o jejum, havia dias que ele estabelecia o sacrifício de animais. Havia dias em que não havia sacrifício de animais, havia ofertas de cereais. Isso tudo coisa que Deus estabeleceu. Então, para a gente entender que práticas de cunho religioso têm valor aos olhos de Deus. E Deus estabeleceu naquela oportunidade essa forma para aquele povo naquela circunstância. Que circunstância? Tudo que Deus estabeleceu nas práticas religiosas para o seu povo no Antigo Testamento, lançava luz sobre o que ainda seria revelado, na sua essência e profundamente. Mas tudo isso só viria a partir do momento que Jesus Cristo viesse à terra, que Deus se fizesse homem. Mas toda a forma de culto apontava para Cristo. Apontava para o que Cristo seria, para o que Cristo ensinaria e para o que Cristo executaria na face da terra. Todas as práticas que Deus determinou e entregou a Moisés para que fosse instruído o povo, tudo era figura, era uma noção do que seria a vida e o ministério e as providências de Cristo. Então, tudo tinha Cristo como centro. Mas Cristo ainda não havia vindo. Então, eles faziam isso olhando para frente. Paulo está escrevendo aqui agora e dizendo assim, aí eu quero que você me dê sua máxima atenção. Ele está falando assim, sabe aquele jeito que o povo adorava lá no Antigo Testamento? Que eles adoravam daquele jeito porque o próprio Deus mandou, o próprio Deus determinou, o próprio Deus desenhou. Lembra como é que eram as celebrações e as festas e os sacrifícios e as ofertas? Pois é, aquilo tudo era para aquele período. Aquilo já não vigora mais para a nova dispensação, que é a dispensação da graça. Nós não somos hebreus, nós não somos judeus, nós não praticamos aquele culto. Aquele culto era chamado judaísmo. Aquele culto era chamado de quê? Judaísmo. O culto que Deus estabeleceu para os judeus no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quem que era a igreja de Deus na terra? Os judeus, a única nação monoteísta na terra. Então, para eles, Deus desenhou aquelas práticas de adoração, aquelas práticas religiosas, faziam parte do culto judaizante. Tá. Agora, Paulo está orientando o novo povo de Deus na terra. Qual que é o povo de Deus na terra hoje? Continua sendo os judeus? Quem que é o povo de Deus na terra hoje? Nós quem? A igreja. Qual igreja? Tem tantas, né? Tem muitas? Tem muitas? Tem uma só. Jesus tem na terra quantas igrejas? Uma só. Ele não está olhando denominação nem endereço. Jesus tem um povo. Ele só tem um povo. Ele não tem mais do que isso. Ele só tem um corpo. Não existe uma cabeça para vários corpos. Quantas cabeças existe? Uma, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E uma cabeça pode ter quantos corpos? Um só. Então, ele só tem um corpo. Só que agora esse um corpo, diferente de como era no antigo culto, que era o judaísmo, ele é formado por pessoas que não vêm de uma única nação. Pessoas que não vêm de uma única cultura. Pessoas de todos os povos, de todas as línguas, e de todas as tribos. Não foi isso que ele falou inicialmente com Abraão?
farei de ti uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando ele fala todas as famílias da terra, ele está se referindo às nações da terra. Então, através de um descendente de Abraão, o Senhor Deus expandiu a sua bênção de salvação para todas as nações da terra. E Jesus era judeu, era descendente de Abraão. Agora, Paulo está dizendo assim: vocês agora são o povo de Deus na terra. E para vocês também, o Senhor Deus desenhou o culto que vocês devem oferecer. Ele estabeleceu qual é a prática religiosa que vocês devem oferecer. Ele estabeleceu que isso fará parte da vida de vocês. Religião é religar. Vocês estão ou não estão religados com Deus? Estão. Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe agora estão perto. Vocês que não eram povo agora são povo de Deus. Então ele fala assim: vocês precisam compreender que existe um culto a Deus, existe uma adoração a Deus, existe uma prática espiritual que o Senhor Deus requer de cada um de vocês, que agora são o povo dele na terra. Agora vocês precisam abrir mão da forma de culto do judaísmo. Lá atrás, no Antigo Testamento, você pode praticar muita coisa, da lei moral, até do comportamento civil, a gente já pratica porque as constituições nacionais consultam esse modelo, mas aquele formato do culto e da adoração já não está mais valendo. Quando você vê pessoas tentando nos dias de hoje introduzir o judaísmo no culto cristão, isso está fora do ensino do apóstolo Paulo. Porque isso não está valendo mais. Quando pessoas começam a introduzir objetos que eram próprios do culto do judaísmo no Antigo Testamento, o tal do chofar, o tal dos candelabros, e tentam imitar o cenário do culto do Antigo Testamento, lindo, maravilhoso, mas não está valendo mais. É isso que Paulo está falando. Não está valendo mais. Como assim, Paulo? Por que não está valendo mais? Por que naquela época valia e hoje não vale mais? Porque naquela época, aquele formato era necessário. Ele era necessário porque a essência ainda não havia sido manifestada. É como, por exemplo, vamos dizer assim, que você tem o seu pai e você não vê seu pai há muitos anos. E aí você está com muita saudade do seu pai, porque é uma pessoa muito querida de você. Imagina essa situação. Aí, de repente, você não tem seu pai, mas você tem uma fotografia do seu pai. De vez em quando, para matar a saudade do rostinho dele, o que você faz? Olha a foto. De vez em quando, para poder sentir seu coração mais calmo, de tanta saudade que você está com ele, o que você faz? Você olha a foto. Mas um belo dia seu pai chega na sua casa. Você está com tanta saudade, você ama tanto ele, você gosta tanto de estar em contato com ele está lá. Mas ao invés de ir olhar para ele, você continua olhando a foto. Faz sentido? É isso que Paulo está dizendo. Não faz mais sentido. Porque aquela forma de culto no judaísmo era apenas um retrato. A pessoa agora está presente, que é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém vos julgue porque vocês não estão praticando aqueles regulamentos do culto judaico. Aqueles eram sombra do que agora vocês vivenciam. Porque Cristo não é que ele estava ausente, mas ainda não havia sido liberada toda a possibilidade de experiência com ele. Então eles só tinham uma fotografia. Se agora eles já têm a pessoa real diante deles, como que eles vão continuar naquele sistema antigo? Paulo não usa a palavra fotografia que eu estou usando, ele usa a palavra sombra. Então ele diz assim, ele está querendo dizer assim: imagine que você tem informações sobre uma pessoa, olhe para mim por favor, e preste atenção. Imagine que você tem informações sobre uma pessoa excelentíssima, importantíssima, mas você não viu a face dela, você não encontrou pessoalmente com ela. Ela está até acessível a você, mas você não pode contemplá-la totalmente. Só que é possível que você veja a sombra dela, projetada ali numa parede ou no chão. Já observou? A sombra dessa pessoa. A sombra dela está na parede ou está no chão.
Nesse momento, é o único contato visual que você pode ter com o que ela é, com a imagem dela. É o único contato que você pode ter com a imagem dela, é a sombra dela, porque ela ainda está por detrás de um véu. Ela ainda está por detrás de um véu. O ideal seria que você pudesse vê-la, mas ainda existe um véu. Então, o máximo que lhe é concedido agora é a projeção da sombra dela. Ele está falando isso a respeito do culto dos judaizantes. Então, você está vendo a sombra, mas um dia o véu se partiu de alto a baixo. O véu do templo se partiu de alto a baixo em que momento exato? Quem lembra? No momento em que Cristo deu o último suspiro na cruz do Calvário. O templo em Jerusalém era a figura do templo que Deus mandou construir. E então, no ambiente chamado Santo dos Santos, onde o povo não podia entrar, onde o povo não tinha acesso, e quem entrava do clero naquela época era apenas o líder principal, que era o sumo sacerdote. Os sacerdotes não podiam, só o sumo, o principal sacerdote, e ele não entrava na hora que ele bem entendesse, ele só podia entrar uma vez por ano, numa celebração que Deus determinou, que era o dia da expiação, e antes dele entrar, ele tinha que processar vários sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele não era digno de entrar ali, ele não poderia ser recebido ali. E então, o povo ficava do lado de fora, o povo participava de várias coisas, mas ali, naquele lugar tão seleto e tão digno, o povo não podia entrar. E havia um véu, uma cortina gigantesca e grossa, que ninguém podia ultrapassar. Só o sumo sacerdote, quantas vezes? Uma vez no ano. Só ele e só uma vez no ano. Então, era muito restrito. E aí, então, diz o texto que lá no Calvário, quando Jesus dá o seu último suspiro, diz que simbolicamente, assim, de uma maneira muito, muito expressiva, aconteceu um fenômeno lá no templo. Diz que esse véu de tecido muito resistente e grosso, ele foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quem rasgou o véu? O próprio Cristo, quando ele deu o seu corpo naquela cruz. Ele partiu o véu, isso é simbólico. Significa que o caminho agora está aberto. Então agora quem quer ver o que estava por detrás do véu, precisa continuar olhando para a sombra? Não precisa mais, pode entrar no Santo dos Santos. E pode se colocar diretamente diante daquele que é digno de todo louvor, de toda honra, e de toda glória, e de toda adoração. Você tem noção do que isso significa? Aleluia! Aleluia! Isso é magnífico, é ou não é, meus irmãos? Isso tudo tem a ver com esse propósito de Deus de religar o homem a Ele. Porque Ele sabe que nós dependemos de uma vivência próxima, profunda, intensa e regular com a santidade dEle. Para a gente conseguir levar para os demais departamentos da nossa vida esse mesmo espírito de temor e reverência para com o nosso Deus. Se Ele quer ser cultuado por nós, não apenas nos momentos de ministração religiosa, mas nos nossos afazeres cotidianos também, nós precisamos de uma outra estrutura de vida espiritual. Nós precisamos de uma profundidade e de uma intimidade maior com o nosso Deus. Por isso que agora o caminho está liberado. Isso significa que nós temos acesso a muito mais do que os judeus tiveram. Então, se eles foram julgados com tanto rigor, imagine nós. E há quem diga assim, a graça é maravilhosa, a graça você pode ficar assim de qualquer maneira. A graça é extremamente mais rigorosa, porque aquele a quem muito é dado, e a quem foi dado em mais quantidade? A eles ou a nós? Ao judaísmo ou ao cristianismo? A nós, então de nós será cobrado muito mais. Amém? Então, nós vamos ver alguns textos aqui. Por favor, João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do 16 ao 24. João 4,16. Encontramos? Então, vamos lá. Disse-lhe Jesus:
vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim, Deus é espírito, e importa... Ele está falando da nova expressão religiosa. Olhe para mim. Com quem que ele está conversando? Hein? A samaritana, a mulher de Samaria, né? A mulher da região de Samaria. Olhe para mim. Os samaritanos, eles eram judeus, porém não puros, não uma raça totalmente pura. Eles haviam se misturado com outras origens, no momento em que o povo hebreu tinha sido levado cativo para a Babilônia. Mas eles herdaram e mantiveram o seu culto judaizante. Tá? Então, ele está conversando com essa mulher de Samaria, e você sabe como é que acontece? Ela está tirando água numa cisterna, num poço, e ele quer evangelizar aquela mulher, e ele começa pedindo água. E aí ela diz, como que se pede beber, Rabi, que sou uma mulher samaritana, e ele diz, se tu soubesse qual a água que eu tenho para te dar, tu me pedirias, e eu te daria a água que jorraria para a vida eterna. No final das contas, quem é que tem água para dar para quem? Né? Ele está pedindo água e está dizendo para ela que ele tem uma água que se ela tomasse, ela nunca mais iria beber, teria sede de outra água. Né? Então, ele está falando da vida espiritual e ela está falando de água física. E aí, na verdade, ele começa num assunto qualquer para chegar no ponto que ele queria. Ele vira para ela num dado momento e fala assim, vai chamar teu marido. E ela era uma religiosa, ela era uma praticante do judaísmo. Ela era uma pessoa que observava as prescrições religiosas determinadas por Deus através de Moisés. O Senhor Jesus fala com ela assim, chama teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E não quer esticar assunto. Mas ele quer. Ela não quer, mas ele quer. Aí ele fala com ela assim, falaste a verdade, tu não tens marido. Aliás, na verdade, tu tiveste 5. E esse 6º que tu está com ele agora também não é teu marido. Ela não queria tocar nesse assunto. Ela não esticou a conversa nesse assunto. Ela muda o assunto e fala com ele assim, mas como a gente estava dizendo, o Senhor está me dizendo, a gente sempre adorou no Monte Gerizim, mas o Senhor disse que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela não queria falar da vida particular dela, ele queria, ela não queria. Certo? Então, ela muda de assunto. Já que ela mudou de assunto, ele falou assim, bom, você agora chegou onde eu queria chegar. Você tentou fugir de mim e, no final das contas, você foi mais rápido para onde eu queria que você fosse. Aí ele conversa com ela e diz assim, ela fala para ele, nós sempre adoramos aqui no Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus falou para ela uma coisa que deixou ela estarrecida. Ele falou assim, pois eu te falo uma coisa, nem aqui nem em Jerusalém, porque da agora para frente não é o lugar que importa. Da agora para frente não é o local que importa. Mas onde, afinal de contas, é o lugar onde Deus quer ser adorado? É no Monte Gerizim ou é aqui no templo em Jerusalém? Jesus falou assim, nem lá, nem cá. Ela ficou, olha, mas isso deve ser uma blasfêmia, pois o próprio Deus estabeleceu, e nós sabemos que Deus gosta de ser adorado, é nesse local ou naquele local. Jesus falou assim, agora o que importa não é mais o local. O que importa é a condição do coração. O Pai agora já determinou, a hora iria vir, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores não são os que estarão em Gerizim ou em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores serão os que adorarem ao Pai, em espírito e em verdade. Está tendo mudança no culto ou não está? Está tendo mudança na forma religiosa ou não está? Ela diz para ele uma coisa que era habitual. A gente sabe que Deus quer ser adorado no Monte Gerizim. Os outros lá dizem que é em Jerusalém. O Senhor então nos diga qual que é a sua opinião. Qual dos 2 lugares é o lugar ideal onde Deus quer ser adorado? Jesus diz, nem lá nem cá. Porque agora não é mais o local
que determina a qualidade da adoração. Deus agora não está olhando o local, Ele está olhando a posição do coração. A hora vem e, na verdade, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E o que significa adorar o Pai em espírito e em verdade? Em espírito remete à devoção e em verdade remete à conduta. Adorarão ao Pai, não apenas nas práticas espirituais, mas vivendo uma vida que reflita essa adoração. Quando o indivíduo fechar a boca e não estiver cantando louvor nenhum, ainda assim a vida dele será um louvor a Deus, porque ele viverá essa vida que Deus lhe deu e que ele devolve a Deus em adoração todo santo dia. Ele viverá de forma temente e de forma reverente ao Senhor. Cada respirar, cada falar, cada pensar, cada agir, ele devotará ao Senhor seu Deus. Ele entenderá que ele não estará diante de Deus apenas no local de culto, ainda que haverá sempre um local de culto, mas quando o culto acaba no local de culto, o culto continua, qualquer que seja o local aonde eu estiver. Aleluia! 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 Meus queridos, você imagina como que a gente fica seguro de pensar assim, aonde quer que eu vá, o meu Senhor comigo está. Isso não é maravilhoso? Eu vou lá para a capital, Ele vai comigo. Eu tenho que ir lá no centro da cidade, Ele vai também. Eu vou lá numa região perigosa, Ele está comigo. Para quê? Para que Ele está comigo em todos esses lugares? Para proteger a gente, para orientar a gente, para dar sabedoria a gente, concorda? Isso tudo nos interessa, né não? É lógico, vem mesmo, Senhor, não me deixa não, nem um passo se tu não fores comigo, porque se o Senhor estiver comigo lá onde eu estou indo agora, vai funcionar, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Mas não é só para isso que Ele está lá, para dar, Ele também está lá para receber o meu culto racional e o seu culto racional, porque o nosso culto não se encerra nunca. Como é que eu cultuo a Deus fora do ambiente de culto? Vivendo todas as circunstâncias da minha vida de modo bíblico, de modo aprovado pelo Senhor, de acordo e em harmonia com a moralidade e a ética bíblica. Mas se for por aí, vão me chamar de fanático. Vão mesmo. Nossa, mas a senhora me desanima, pastora. Não, só estou te falando a verdade. Chamaram os apóstolos de fanáticos, chamaram os pais da igreja de fanáticos, chamaram os reformadores de fanáticos. Por que eu ia escapar disso? Por que você ia escapar? Eles aguentaram, eles tiveram costa larga e aguentaram. Eles foram fiéis e leais a Cristo, mesmo que recebessem rótulos desprezíveis, mas eles tinham uma recompensa dentro da sua alma. Eles pensavam, a presença dele está comigo, meu filho. Tudo que eu faço é na presença dele, meu filho. Lá no trabalho, alguém olha a tua conduta e fala assim, mas tu é bajulador de patrão? Tu responde assim, que patrão o quê, meu filho? Eu estou aqui na presença do meu Deus. Tudo que eu faço aqui no meu local de trabalho é diante do olhar do meu Deus. Então eu faço do jeito que honre Ele, não que envergonhe a Ele. É disso que Jesus está falando. Ele está falando, está vendo o que é a tua vida, mulher? Tu é religiosa, mas eu te perguntei, busca teu marido, o que tu me falou? Eu não tenho marido, mas joguei na tua cara, tu já tiveste 5, agora está no 6º e nem esse presta para tu. Você tem religião, mas você não está religada com Deus. Porque você acha que se tu tivesse religada com Deus, tua vida estava essa bagunça? Porque uma pessoa de fato religada com Deus, ela é orientada por Deus, ela tem discernimento espiritual, ela tem sabedoria divina. Deus equipa essa pessoa com recursos sobrenaturais, e essa pessoa não é pega em qualquer armadilha, não é pega em qualquer laço. A cabeça dela não está vazia, pronta para as pessoas colocarem tudo que sejam sugestões. Não, o que predomina na vida dessa pessoa é a presença e o poder do poderoso Espírito de Deus, o Espírito do verdadeiro Deus. A vida dela era uma evidência de que a forma religiosa dela não estava funcionando. Porque qual que é a finalidade dos atos religiosos? Nos religar a Deus.
Agora eu digo assim, não, eu estou entrando para a igreja. Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a igreja. Então, para ir para a igreja, eu vou lá escolher uma roupa, porque eu estou indo para onde? Para a igreja. E na igreja, o que é que eu vou fazer? Eu vou cultuar a Deus. Eu posso ir com qualquer roupa? Eu posso ir com uma roupa indecente? Eu posso ir com uma roupa tão colada que parece que a minha pele vai passar para o lado de fora da roupa? Eu posso ir com um decote extraordinário? Eu posso ir com as costas tudo de fora? O rapaz, o homem, ele pode entrar para dentro da igreja de qualquer maneira. Não, as pessoas têm um conceito assim, dentro da igreja não pode. Agora, essa outra porta do meu guarda-roupa, isso é para o dia a dia. Isso aqui eu posso. Com isso aqui eu posso. Para onde é que é para ir? No mercado? Posso, me dá lá. Eu gosto desse tipo aqui. Está calor, pelo amor de Deus. País tropical, né? Tudo explicado, país tropical. É um desconforto, esse monte de pano. Credo, tira isso para lá. Eu não estou indo para a igreja, por isso que eu posso ir com essa roupa. Jesus está falando, não. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se não serve para o culto cerimonial, não serve para nenhum momento do dia. Porque Deus está comigo durante o culto cerimonial e durante todos os momentos do meu dia. Vocabulário. Ai, estou entrando pelos portões da igreja. Nossa, pai, agora eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, porque aqui não pode falar gíria, não pode falar palavrão. Se estiver perto da pastora Elza, então, misericórdia. Capaz dela voar de unha em mim. E é perigoso mesmo. Porque não diz que não pode esconder a vara dos filhos? Você gosta de ser meu filho na fé? Então se prepara. Gosta, né? Então tá. Aí a pessoa às vezes entra no recinto, chamado recinto sagrado, e fala assim, aqui tem que vigiar, não pode falar qualquer coisa aqui. Não pode falar palavrão, não pode falar palavra obscena, não pode. Todo mundo tem essa noção. Mas acabou o culto que seja, libera geral. Libera geral. Ali a língua fica soltinha. E toda a sordidez do falar do povo brasileiro está presente no linguajar do chamado povo de Deus nessa nação. E o vocabulário é impuro, é imundo, porque o povo brasileiro tem a cultura do palavrão, é uma das facetas mais horrorosas e desprezíveis da nossa cultura, é o linguajar do nosso povo. É um linguajar, sabe, com duplo sentido, e às vezes com um sentido evidentemente imoral, vulgar, desnecessário. Você pode dizer a mesma coisa que você queria dizer de uma forma elegante. Porque nós é pobre, mas não precisa ser deselegante, concorda comigo? Faz favor. O Senhor que nós servimos, Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Ele é digno, gente, que nós tenhamos um falar de qualidade. Aleluia! Tem gente que vem para a igreja, irmãos, e ele fica vigiando a boca dele, porque estava acostumado a citar algum santo do antigo da sua devoção. Aí ele faz, nossa, pai, eu tenho que parar de falar com isso, eu tenho que parar de falar isso, e vigia e para. Tem gente que demora. Mas vigia e para. E às vezes os palavrões e as palavras obscenas, a pessoa não sente que elas são igualmente ou até pior do que essas coisas. E lá fora, às vezes esse crente, ele não está dando mau testemunho porque esteja roubando, matando, prostituindo, mas só o falar dele já basta para macular a reputação do nosso Senhor e da obra do nosso Senhor. Ah, pastora, mas isso aí é religiosidade. Não, isso aí é evidência de quem está religado com Deus. Porque quem está religado com Deus, ele não sai da presença de Deus hora nenhuma. E se Deus está comigo dentro da igreja, por isso é que eu tenho um comportamento decoroso e reverente, e se eu creio que Ele está comigo dentro da minha casa, como é que eu terei o mesmo comportamento? Lógico que eu terei. Ele não está lá comigo? Eu não gosto de saber que Ele está lá? Reverência. Deus está nesse lugar. Que lugar que Deus está, gente? Aonde eu estiver, aonde você estiver. Por que Deus está na minha casa comigo? Porque lá Ele encontrou um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Não é porque eu seja perfeito, não é porque eu entrego meu dízimo fielmente, nada disso compra o favor de Deus. O que atrai a presença de Deus é um coração contrito e quebrantado, que treme diante da sua presença e da sua palavra. Então,
Então, o que ele está dizendo para essa mulher era uma coisa que aos olhos do reino é absolutamente claro e evidente. Mas, infelizmente, para aqueles que são religiosos na terra, parece sem noção, parece fora de sentido. Quantas vezes, meus amados irmãos, pessoas que, dentro de um recinto sagrado, dentro de uma igreja, no momento de culto cerimonial, elas têm a postura assim, plasticamente correta. Mas vai ver como é que são elas lá, no ambiente escolar, o ambiente estudantil, aonde mais do que nunca se percebe como é que os crentes da nossa geração, eles são os crentes Maria vão com as outras. Marias vão com as outras. Falam como todo mundo fala, riem do que todo mundo ri. Debocham como todo mundo debocha. E a glória de Cristo não transparece no viver deles naquele lugar. Jesus está falando para aquela mulher, eu não posso negar que tu está na igreja todo domingo, eu não posso negar que tu frequenta as celebrações da religião, mas eu também não posso te negar que isso não mudou a sua vida, porque tu continua tão desorientada na vida, quanto estaria se não fosses religiosa. E é impossível que esteja desorientada na vida uma pessoa cuja presença de Deus esteja abundantemente real no seu coração. Porque Deus nos toma pela mão direita e nos conduz em caminhos de vitória nessa terra. Mas Ele conduz quem? Verdadeiros adoradores. Eu preciso estudar outro texto, Apocalipse 3. Os irmãos estão entendendo? Senão eu volto e começo a aula do começo, de novo. Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, ele escreve. Jesus escreve, Jesus manda João escrever. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas na verdade estás... Então ele está detectando uma realidade. Aqui ele está se dirigindo a uma igreja local, a uma congregação. E ele está dizendo, ninguém me contou, eu sou o anjo da igreja, e eu sei o que está acontecendo. Eu sei as tuas obras. Então ele não falou assim, eu sei que o seu culto está desarticulado, ele não está mexendo com o culto. Ele não está denunciando a forma de culto. Vocês, o jeito que vocês cantam, o jeito que vocês oram, o jeito que vocês pregam, ele não está denunciando nada disso. Ele não está colocando objeções à forma de culto cerimonial. Ele está se referindo a quê para desqualificar aquelas pessoas? A sua conduta, ao seu comportamento, às suas obras. Então ele diz, por causa da maneira com que você faz o que você faz, eu digo a verdade a teu respeito. Tu tens reputação que estás vivo espiritualmente, mas na verdade, filho, tu estás morto. Aí ele continua, sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ele ainda diz assim, vigiem vocês que estão vivendo dessa maneira, porque vocês vão acabar matando os outros com a sua influência. Olha que coisa interessante, ele não está dizendo que os que ainda estavam vivos estavam perigando morrer por causa de influência dos de fora da igreja, não. Era por causa de influência dos de dentro mesmo. Ser vigilante, tu que tem nome que vive, mas está morto por causa das obras que pratica e nas quais se sente confortável. Por justamente tu se sentir confortável, fazendo o que faz, falando o que fala e agindo como age, tu demonstra que espiritualmente tu está morto. Tu já está morto. Ele é categórico aqui. Ele diz, as tuas obras, o teu jeito de viver, não se engane. Escuta a verdade, porque a verdade liberta. Tu já está morto. Então era uma igreja cheia de desviados. Desviados que não se ausentavam do culto. Desviados que eram frequentes aos cultos. Mas Jesus falou, você está vendo? O fato de você não tirar o pé da igreja não significa que tu continua na presença do teu Deus. Tu já está morto. Mas ele ainda tem alguma coisa a dizer ao que já está morto. Ele diz, vigia. Porque além de tu estar numa situação deplorável, tu ainda consegue um efeito drástico, do qual tu terá que dar conta um dia. Tu conseguirá matar outros
com a tua frieza, com a tua indolência, com a tua carnalidade, com a tua zombaria das coisas celestiais. Isso aqui é demais para a gente ouvir, não é, meus irmãos? O Senhor da igreja, Ele não doura a pílula, Ele fala a verdade. Ele se dirige a uma congregação local e Ele diz: eu sei o teu estado, sabe pelo que eu te medi? Eu te medi pelo teu comportamento fora do culto. Sabe como é que eu analisei? E sabe a que conclusão eu cheguei? Tu não está morrendo não, tu já está morto. Será que o Espírito Santo está falando isso para alguém aqui nessa noite? E se ele estiver? Não, mas eu vou continuar. Não pode continuar, mas os céus já decretaram, tu já morreu. Não, mas eu não vou enquadrar, não. Eu vou procurar meia dúzia de erros nessa pregação. Eu vou achar muitas falhas teológicas nessa pregação. Eu não vou deixar isso aí pesar na minha consciência. Tudo bem, tu já está morto mesmo. Isso não é bonito. Mas se isso é a verdade, é isso que a pessoa precisa ouvir. Porque tem pessoas que estão mortas, mas elas não dão conta que estão. Quem está enganando elas? Elas mesmas. E não vão buscar um renovo, ser vivificadas. Por quê? Porque elas estão cegas para a sua própria realidade, para o seu próprio estado. Elas estão mortas. Seria tão simples. Era só fazer como Jesus fez. Vai pela base que Ele usou. Se cada um de nós examinar a si mesmo, avaliar-se pelas coisas que tem capacidade de fazer hoje e se sente bem fazendo, a própria pessoa saberia. Não, eu sei que eu já estou morto. Culpa de quem? Não posso culpar ninguém. Porque a mesma tentação que o que está vivo sofre é a que está me matando. Se não matou ele é por quê? Porque ele vigiou, ele foi prudente. Eu não vigiei, eu não fui prudente. Tu tens fama que está vivo, mas as tuas obras dizem: tu já estás morto. Agora vigia, porque o morto dentro da igreja se torna adversário da obra de Deus. O morto dentro da igreja, espiritualmente falando, ele se torna adversário da obra de Deus. Ele tenta contaminar outros com a morte espiritual que está nele. Ele tenta desautorizar as pregações. Ele tenta ridicularizar o que está ali se derretendo e se derramando no poder do Espírito Santo. Ele se escandaliza com a santidade daquele que está buscando a face do Senhor. Mas isso tudo é feito debaixo do olhar de quem? Do Todo-Poderoso. Ele diz: eu estou na igreja, filho. Eu sei quem é quem aqui dentro, filho. Eu sei quem está vivo e eu sei que tem gente morta também. E ele diz: eu conheço o teu potencial de dano dentro da minha casa. As pessoas em volta de tu ficam te bajulando, te adulando e tentando te reanimar e tentando que você não desvie completamente. Eles acham que você é o coitadinho, que está tão fraquinho, tão fraquinho. Eu não. Eu olho para tu e eu te identifico como meu inimigo dentro da minha casa. Tu dentro da minha casa é meu adversário. Aquele que comigo não se ajunta. Quem não é comigo, está contra mim. Tem gente que está contra Cristo, dentro da casa de Cristo. Tentando contaminar outros com a sua própria fraqueza e carnalidade e mundanismo. Mas ele vai continuar. E agora eu já não enxergo mais nada com esse óculos, vamos aqui em cima. Qual versículo que a gente está? 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Olha isso. Vai para os verbos aí. Quais os comandos que ele está dando aqui? Primeiro, manda fazer o quê? Lembrar. Manda lembrar. Onde é que começa a reação do que está morto, mas quer reviver? Uma mente que, se está morto, ela está o tempo todo possuída e tomada de coisas que alimentam a sua morte. Porque onde começa a morte espiritual de uma pessoa? Na mente. Ele começa a fazer concessões morais, começa a fazer acordos, começa a negociar a sua lealdade a Cristo, começa a liberar aqui. Por isso que o processo da restauração começa onde? Lembra, lembra, lembra. Ninguém pode lembrar por tu, ninguém pode lembrar por mim. Cada um lembre. Lembrar o quê?
O que tens recebido e o que tens? O que tens recebido. Experiências com Deus que não foram dadas pelas mãos de outros, senão pelas mãos do próprio Deus. Experiências com o divino, com o eterno, com o sobrenatural. Experiências que não se pode comprovar cientificamente. Experiências que imprimiram na alma do hoje morto a convicção da realidade de Deus, a convicção da verdade bíblica, a convicção da sua própria experiência de conversão. Que pessoas poderiam chegar e dizer, mas como se prova? Como é que tu prova que Jesus entrou na tua vida? E aquele que hoje está morto, um dia podia falar assim, eu não te provo, mas eu tenho certeza dentro de mim. Mas a gente só pode ter certeza daquilo que a gente pode tocar, daquilo que os olhos podem ver. E então o hoje morto diria assim, olha, agora é uma outra dimensão, é uma outra história. Tu não tem noção do que é isso. É coisa espiritual, é mundo espiritual. E só quem é espiritual discerne. O que eu vou te falar vai parecer loucura, mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus entrou na minha vida. Ele reina na minha alma. Ele habita meu coração. A paz dele domina sobre mim. Eu converso com ele, ele me escuta. Ele me responde. Ele conversa comigo. Ele me revela coisas. Ele me livra de coisas. Ele me direciona na vida. E a pessoa fala, você é doido, você é doido, você é doido. E aí eu digo assim, a Bíblia já tinha me avisado que tu me chamaria de doido. Mas é o que eu tenho recebido. Lembra do que tens recebido. Lembra do que tens ouvido. O que tens ouvido, entendido, porque é culto racional, é culto com entendimento, com compreensão. Lembra da verdade bíblica, a verdade bíblica. Passa o céu, passa a terra, mas a verdade bíblica permanece até quando? Qual que é o prazo de validade dela? Eterno. Lembra do que tens recebido, lembra do que tens ouvido. Quando te lembrares disso, age. Faz o quê? Guarda e arrepende. Recupera. Guarda debaixo de 7 chaves, porque você percebeu que o que não vigia perece. Você viu que você estava na tábua da beirada. Você viu que tu chegou na beira do precipício. Tu viu que tu já estava morto espiritualmente. Mas como ainda estava vivo fisicamente, você aproveitou a oportunidade, porque ainda te havia tempo. E você fez o que foi mandado. Você lembrou. Agora você recuperou a presença de Deus, você começou a sentir de novo. Aquele respeito pelas coisas divinas começou a vibrar na sua alma de novo. Você está recuperando coisas que você havia perdido porque estava morto. Agora guarda isso. Fique esperto, crente. Seja esperto, crente. Tu pode perder um tênis de marca, tu não está perdendo nada. Tu pode perder o carro do ano que tu suou para pagar, tu não está perdendo nada. Tu pode perder a mansão que tu construiu, tu não está perdendo nada. Mas se tu perderes tua vida com Deus, não te sobra nada. Não te sobra nada, foi tudo embora. Porque o pouco sem Deus é muito, mas o muito sem Deus é pouco demais, é nada. Guarda, não perde de novo. Para de brincar, para de tratar de modo desprezível coisas excelentes que foram depositadas na sua vida. Guarda, arrepende-te, muda de conduta. Amadurece, cresce, chega de ser criança, chega de ser menino. Chega. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz, quando eu era menino, eu agia como menino. Falava, pensava, sentia igualzinho uma criança, mas eram coisas próprias da minha estrutura. Eu era um menino, mas agora eu sou homem. O que declara que uma pessoa é homem? É a virilidade dele? Não, claro que não. O que mostra que uma pessoa é homem é a sua capacidade de honrar os compromissos que assume. É a sua capacidade de cumprir a palavra empenhada. É isso que mostra que uma pessoa é macho de verdade, é homem de verdade. E é lógico que isso aí é envolvendo o gênero, a espécie humana. Que mostra que eu cresci, que sou adulto hoje. É a idade? É a altura? Não.
É a nossa capacidade de honrar os compromissos que a gente assume. Arrepende-te. Arrependimento implica em quê? Mudança de direção, comportamento diferente. Ele dá essa dica e depois ele diz o quê? Se não vigiares, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ah, mas Deus tem misericórdia do caído, Ele levanta o caído, levanta mesmo, Ele já mandou como é que o caído fica em pé, ele lembra do que recebeu, do que ouviu, Ele guarda e Ele se arrepende. As pessoas esquecem que Deus não é apenas amor, Ele também é justiça, Ele não é apenas misericórdia, Ele também é santidade. Ele diz assim, Deus não aceita escárnio contra Ele próprio. Por que não? Porque Deus é Senhor dos senhores, Ele é o Deus onipotente. Então Ele diz assim, se tu não fizeres o que eu espero que tu faças, eu virei sobre ti. Ai, tá vendo como Ele é bonzinho? Mesmo eu estando assim, Ele virá. Virá, mas tu não tem noção de como Ele virá. Ele diz, eu virei como um ladrão, eu virei num repente, eu virei de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque tu está morto e está tentando matar outros. Eu estou vendo, eu estou te dando linha, eu estou te dando uma oportunidade. Mas tu não pensa que eu estou comendo na tua mão, não. Eu estou de olho em tu. Eu vou te dar um prazo, se tu não reagir no tempo hábil, eu vou tirar a tua presença do meio do meu povo. Eu virei. O que diz o próximo versículo? 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Comigo elas andarão vestidas de branco. Porquanto elas são? Continue, por favor, o 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. Antes eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Então havia dentro daquela igreja pessoas que comungavam das mesmas práticas cerimoniais de culto. Mas que o Senhor Deus, quando o culto acabava, os acompanhava e via identidades opostas, condutas diferentes. Então, pessoas participavam dos mesmos cultos, ouviam as mesmas pregações, participavam da mesma adoração, participavam das mesmas orações, mas em alguns o resultado era um, em outros o resultado era outro. Alguns entravam no ouvido e saíam no outro. Diz o versículo 1, pelas tuas obras eu vejo que tu estás morto. Tu vai ao culto, ouve a palavra, mas você continua morto. Tu vai ao culto, canta, mas continua morto. Tu vai ao culto, fecha o olho e ora, mas continua morto. O que é que me mostra que tu está morto? Porque quando o culto acaba, tu vive conforme teu nariz manda. E o teu respeito para com o teu Deus acabou. Agora, tem pessoas que estiveram na mesma igreja que tu, ouviram a mesma pregação, cantaram os mesmos louvores, oraram durante o tempo que você também orou, e quando elas vão embora, o temor de Deus está renovado na alma delas, o temor de Deus está latente na alma delas, elas sentem tanto a presença de Deus, em qualquer lugar que elas estão, quanto elas sentem dentro da igreja na hora do culto. Elas são tão sensíveis à presença de Deus, elas ouvem a voz do Espírito de Deus, o Espírito de Deus lhes dá discernimento, e clareia o caminho diante delas, de modo que elas veem onde está o perigo, e elas não correm para o perigo, porque elas são sensatas. Aí o texto diz, essas andarão comigo vestidas de vestes brancas, por quê? Porque elas são dignas. Elas estão religadas com Deus, e o que prova isso não é que elas estão nas cerimônias de culto, porque os que estão mortos espiritualmente também estão nas cerimônias de culto. É porque quando o culto cerimonial acaba, as obras delas mostram o efeito que o culto cerimonial está fazendo na vida delas, na mentalidade delas, na cosmovisão delas, na moralidade delas, na ética delas. Irmãos, ter Deus na vida não é qualquer coisa, não. Muda a gente fica assim, extasiado com a glória e com a grandeza de Deus. Sabe, o nosso eu, ele se desmancha, ele se dobra, ele joga a cabeça no pó, diante da soberania de Deus.
A gente discerne a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que nós somos falhos, mas Ele vai clareando o caminho para nós e nos constrangendo. E a gente, ato contínuo, vai para o joelho, vai para os propósitos de jejum, de madrugada com Deus, e fala: Senhor, segura na minha mão, Senhor, me dá vitória, Senhor, restaura na minha vida a Tua presença, restaura na minha vida a porção que um dia eu já tive de Ti. Eu fui tão sensível a Ti, hoje eu estou que nem uma pedra, hoje eu estou assim, Senhor, parece que meu coração se embruteceu, ele se tornou concreto, sabe, Deus, eu fico ali na igreja, eu não te sinto mais, eu estou com tanta saudade do Senhor. Você acha que se houver esse arrependimento, essa sinceridade, Ele não virá outra vez? Ele não restaurará esse altar? Ele não fará chover água fresca de novo nessa alma? Com certeza. Enquanto há tempo, devemos nos arrepender e entender. Ele não é nosso Senhor apenas aqui dentro da igreja na hora do culto. Aonde mais Ele é seu Senhor? Descubra isso, viva isso. Ele está procurando na terra gente assim. Não é isso que Jesus falou com a mulher samaritana? O Pai está procurando esses verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, no culto cerimonial, e o adoram em verdade, na sua vida secular. É muito difícil, deixa de ser frouxo. A desculpa da maioria dos crentes que anda de qualquer maneira na sociedade é muito difícil. Deixa de ser frouxo, vai para o joelho, busca o poder de Deus. Não é para dar conta disso na nossa própria força, mas é uma parceria. Vai olhar, esse que fala que é muito difícil, ele não tem vida de oração. Não tem. É carne o tempo todo, está na carne, opera na carne o tempo todo. Não ora. E eu não estou falando de culto de oração, não. Porque tem muita gente que no culto de oração está, mas não tem vida de oração. Vida de oração é o quê? Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai, quanto tempo? Sem cessar. É ligado no trono, sem interrupção, sem parar, o tempo todo, até dormindo. Até dormindo você está ligado no trono. Tanto é que vem sonhos que você sabe, isso Deus está falando alguma coisa comigo. Deus está falando, meus irmãos, essa madrugada eu tive um sonho tão terrível. E eu acordei daquele sonho, o Espírito começou a me dar algumas coisas na minha mente. Eu sonhei de um lugar onde tinha umas pessoas muito ruins, e uma mãe pegava seu filho adolescente e levava lá para ele apanhar daquelas pessoas, e aquelas pessoas batiam nele com tanta violência, ele chorava, ele urrava, e ela pegava ele e levava para casa, e no outro dia ela levava ele de novo para ele apanhar outra vez. Meu Deus, aquilo me deu tanta angústia. E quando eu acordei, o Senhor Deus, Ele me fez pensar nos meus filhos. Eu disse: meu Deus, isso nunca poderia acontecer com os meus filhos. Aí Ele falou assim: pois é, eu também não quero que aconteça com os meus. Deus quer que nós tenhamos na nossa alma o que está na alma dEle, no coração dEle. Tem multidões para a gente salvar aí, gente. Mas se eles não tiverem respeito pela nossa conduta religiosa, eles não darão valor à nossa pregação. Eu te pergunto, com quem lá do mundo que tu convive, que tu vai abrir a tua boca para falar de Jesus para eles, e eles não vão rir na tua cara. Eles vão abaixar a cabeça e falar assim: não, você tem moral para falar sobre isso comigo. Eu não aceitaria ouvir isso de mais ninguém, mas de ti eu escuto, porque tu tem moral para falar isso comigo. Eu sei como é que tu comporta, eu sei como é que é a tua vida. Pode falar, eu estava precisando escutar mesmo. Tem filhos de Deus sendo açoitados pelos verdugos espirituais que são os demônios, e que precisam de alguém para ir lá resgatá-los e livrá-los daquele sofrimento terrível. Mas como diz naquela revelação de Deus a Isaías, em Isaías capítulo 6, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem tem coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Isso exige pré-requisito, isso exige uma lealdade acima da média, exige uma entrega a Deus acima da média. Você sabe o que é? Que caracteriza a maioria dos chamados cristãos do nosso Brasil hoje? A maioria não está interessada em servir a Deus, está interessada em ser servida por Deus. O que Deus vai me dar? O que Deus pode me dar? Eu estou precisando, também estou precisando daquilo, e daquilo outro também. Mas Deus ainda tem, ainda que seja a minoria, mas Deus ainda tem um povo
que vive uma lealdade acima da média, que tem um coração cheio do que está no coração de Cristo, que ama o reino e que deseja se dedicar às obras do reino de Deus, e que sabe que o tempo se esgota, o que tiver que fazer tem que fazer rápido. Eu preciso consagrar a minha vida, mas não consagra. Eu preciso buscar mais a Deus em oração, mas não busca. Eu preciso separar o tempo de estar buscando a presença do Senhor, mas não separa. Se nós não tomarmos atenção, irmãos, esse mundo consome nosso tempo, não sobra tempo para as coisas de Deus. Não sobra tempo. E a gente sempre tem uma justificativa, não é por isso, é por aquilo outro. A gente não está percebendo. As atividades desse mundo estão nos roubando daquilo que é a nossa atividade principal, a nossa edificação. Para que, fortalecidos com a palavra, com a adoração e com a oração que se faz no culto cerimonial, nós possamos lá fora, nas práticas seculares, oferecer a Deus a nossa adoração com nossa conduta irrepreensível, que revela a essa sociedade que nós estamos de volta para Deus. Nós estamos religados com Deus. E tem um último texto, mas nós não vamos estudá-lo hoje, vamos estudá-lo na semana que vem, que a gente precisa concluir aqui, eu já peço o pessoal do louvor para subir, por gentileza, é que não se pode julgar, nem aos outros e nem a nós mesmos, meramente pelas práticas cerimoniais de culto, porque nós vemos aqui casos bíblicos de pessoas que, qualquer um que olhasse para eles, pela maneira como eles cultuavam a Deus, dava nota 10 para eles. Mas Jesus Cristo disse que eles estavam desqualificados. Então, as pessoas dizem assim, não adianta religiosidade. Se for nesse contexto, realmente não adianta. Porque a pessoa apenas vai fazer as práticas religiosas, mas não vai levar o resultado disso para a sua vida diária. Mas das práticas religiosas, há de nos vir renovo, para que lá fora nós vivamos a vida que Deus quer que a gente viva. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor junto com eles. Na última canção que eles nos direcionaram, quando terminaram o período de louvor. E agora é o momento de nós falarmos com o nosso Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Que o Espírito do Senhor esteja provocando uma reação na nossa alma nesta noite. É preciso andar com Deus nessa terra. Viver como homens e mulheres de Deus. É preciso definir de que lado nós estamos, afinal de contas. É preciso sair de cima do muro. É preciso entender que quando o culto acaba aqui, o culto continua lá fora, lá em casa, lá na escola, lá no trabalho. Se ele não continua lá, o que acontece aqui não está valendo de nada. Não está resultando no que deveria resultar. Porque devoção aqui tem que produzir conduta correta lá fora. Isso é o verdadeiro culto a Deus.